Ele deu carona para uma velhinha no meio da estrada, mas quando ela falou o nome dele, o taxista ficou incrédulo com quem era aquela mulher. Ítalo acordou com o som do despertador tocando às 6 da manhã, como de costume. O homem se espreguiçou e sentou-se na cama, esfregando os olhos, tentando afastar o sono. A luz do sol começava a entrar pela janela, iluminando o quarto e anunciando um novo dia. Se arrastando para fora da cama, ele caminhou até o banheiro e ligou o chuveiro. Enquanto a água quente caía sobre seu corpo, em sua mente passava o turbilhão de compromissos que teria que fazer e ele tentava se preparar mentalmente para mais um dia de trabalho. Após o banho, Ítalo colocou uma camisa limpa e jeans, vestindo também um colete com o logo da empresa de táxi para a qual trabalhava. Se olhou no espelho, ajeitou o cabelo, fez uma careta de brincadeira, tentando levantar seu próprio ânimo. "Ítalo, o café tá pronto!" gritou seu pai da cozinha com um tom de voz um pouco mais frio que o normal. "Já vou, pai!" respondeu ele enquanto pegava seu celular e carteira. Na cozinha, a mesa estava posta com um café da manhã simples, porém saboroso. Pão fresco, queijo, presunto, manteiga e uma xícara de café quentinho. O clima estava tenso, já que o homem e seu pai haviam discutido na noite anterior por causa de um desentendimento. Ele se sentou à mesa, evitando contato visual com o senhorzinho, e começou a comer, saboreando cada mordida em silêncio. O idoso, percebendo o desconforto do filho, tentou puxar assunto. Como é que tá a sua agenda hoje, meu filho?" perguntou enquanto colocava um pouco mais de café na xícara dele. "Bastante cheia, pai. Eu tenho alguns passageiros agendados e eu vou tentar pegar algumas corridas extras pelo aplicativo", explicou o taxista, dando um gole no café, ainda sem olhar para ele. Assim que terminou sua refeição, o homem se levantou ainda meio sem graça, mas antes de sair de casa, o senhor lhe falou: "Filho, me desculpa por ontem. Você sabe que eu só quero seu bem." "Tá tudo bem, pai", disse ele, interrompendo o velhinho. "A gente conversa quando eu voltar, viu? Eu tenho que ir." E foi caminhando até o táxi estacionado na frente de sua casa. Ele destravou as portas, entrou no carro e ligou o motor, sentindo a vibração do veículo em suas mãos. E com um suspiro pesado, começou a dirigir pelas ruas da cidade com a preocupação da discussão com seu pai, que era seu melhor amigo, pesando em sua mente. O sol brilhava no horizonte, ofuscando um pouco de sua visão, e tudo irritava-o. Porém, sabia que, mesmo enfrentando momentos difíceis em casa, precisava se concentrar no trabalho e tentar resolver as questões familiares quando retornasse. Ítalo era um taxista de 35 anos que morava com seu pai, José, o qual sofria de uma doença crônica chamada esclerose múltipla. A condição afetava o sistema nervoso central do senhor, causando dificuldade de movimento, fadiga e dor. Para ajudar o velhinho, o filho trabalhava longas horas e se esforçava ao máximo para cobrir as despesas médicas e garantir que ele recebesse o tratamento adequado. No entanto, o esforço descomunal que fazia para sustentar sua casa e cuidar do seu pai estava cobrando seu preço. Ele negligenciava sua própria saúde e, como resultado, sofria com insônia, constantes dores de cabeça devido ao estresse, e seu sistema imunológico estava começando a ficar debilitado. Apesar das dificuldades, o homem estava determinado a continuar trabalhando, acreditando que não tinha outra opção. Na noite anterior, o senhorzinho e o filho tiveram uma discussão acalorada sobre a saúde dele. José estava preocupado com seu bem-estar e queria que ele deixasse o emprego da empresa de táxi, pois estava consumindo sua saúde, sua vida e sua energia. "Pai, eu não posso simplesmente largar meu emprego. É a nossa única fonte de renda e eu preciso cuidar de você", argumentava Ítalo, enquanto se sentia exausto e frustrado. "Filho, eu sei que você está fazendo o melhor que você pode, mas a sua saúde também é importante. Você não vai conseguir cuidar de mim se estiver doente.
O velhinho tentou fazê-lo entender que estava preocupado. Eu vou ficar bem, pai. Eu só preciso me adaptar a essa rotina. Não se preocupa comigo. Respondeu o taxista, mesmo sabendo que seu corpo estava clamando por um descanso. José suspirou, sabendo que não conseguiria convencer seu filho naquele momento. A discussão terminou sem uma solução definitiva, deixando um clima pesado entre os dois. No dia seguinte, durante o café da manhã, a tensão entre eles ainda era perceptível. O taxista se sentia culpado por preocupar seu velho, mas acreditava que não tinha escolha a não ser continuar trabalhando duro. O idoso, por outro lado, estava angustiado ao vê-lo se desgastando dia após dia. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade, Ítalo não conseguia deixar de pensar na preocupação dele e se perguntava se realmente estava fazendo a coisa certa. Mas eu não tenho mesmo como sair desse emprego. Como que eu vou fazer para cuidar da doença dele? Refletia. Se ao menos eu tivesse outra chance na vida, ou algum milagre acontecesse, talvez as coisas seriam diferentes e meu pai não estaria sofrendo como está agora. As horas passavam e o homem buscava passageiros e enfrentava o trânsito caótico da cidade. A cada corrida, o taxista sentia o cansaço e o estresse acumularem em seu corpo, mas tentava ignorá-los e seguir em frente. Afinal, cada passageiro que levava significava mais dinheiro para ajudar José. Então, logo já era tarde da noite e ele estava terminando seu expediente. Ítalo havia decidido fazer horas extras naquele dia, levando clientes para cima e para baixo, na esperança de ganhar uns trocados a mais para ajudar em casa. Ele estava exausto, com o corpo dolorido e a mente cansada após um longo dia conturbado. O céu começou a escurecer ainda mais, tampando as estrelas com aquelas nuvens carregadas. E uma leve chuva começava a cair, se transformando em uma garoa persistente. As ruas da cidade estavam cada vez mais vazias, e as luzes dos postes refletiam no asfalto molhado, criando um clima melancólico. Foi então que o taxista, já iniciando seu caminho de volta para casa, avistou uma senhorinha na beira da estrada, procurando um táxi. Ela aparentava ter cerca de 70 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque, um vestido florido e um casaquinho de tricô. Seu rosto expressava preocupação e cansaço, enquanto ela segurava um guarda-chuva pequeno que mal protegia seu corpo franzino das gotas de chuva. Apesar do cansaço e do desejo de encerrar o expediente, Ítalo não conseguiu ignorar a situação da velhinha. Desse modo, ele parou o carro ao lado dela e abaixou o vidro. "Boa noite, senhora. Precisa de uma carona?" perguntou, tentando disfarçar o cansaço em sua voz. A senhorinha olhou para o homem com alívio e gratidão. "Oh, meu filho, muito obrigada, meu jovem. Eu não sabia se eu conseguiria encontrar alguém a essa hora", disse ela enquanto entrava no veículo. Assim que a idosa se acomodou no banco traseiro, o taxista ligou o aquecedor e perguntou para onde ela gostaria de ir. Ela forneceu o endereço e agradeceu novamente, com um sorriso cansado no rosto. "Não foi nada, senhora. Já está tarde e está chovendo. Eu não podia deixá-la na rua assim", respondeu ele gentilmente. Durante a corrida, a senhorinha puxou conversa com Ítalo. Comentou sobre o tempo, a cidade e até mesmo sobre a dificuldade em encontrar um táxi naquela hora. O taxista, apesar do cansaço, ouvia atentamente e respondia sempre que podia, tentando ser educado e cortês. A conversa acabou os levando a assuntos mais pessoais. Ela compartilhou histórias de sua vida falando sobre seus sonhos, suas aventuras quando era mais jovem. Contou sobre as viagens que havia feito e como o mundo havia mudado desde então. "Ah, meu jovem, eu já vivi muita coisa, viu? Eu lembro de uma viagem que eu fiz com meu marido à Europa nos anos 70. Visitamos tantos lugares incríveis", disse ela com os olhos brilhando ao relembrar os momentos felizes. Ítalo ouvia atentamente, admirado com as experiências da mulher. Então, quando ela perguntou o motivo pelo qual ele estava trabalhando até tão tarde, ele mencionou brevemente seu pai e sua preocupação com sua doença.
Sabe, senhora, eu trabalho duro para cuidar dele. Ele tem esclerose múltipla e precisa de ajuda profissional, e por isso eu tenho muitas despesas médicas. Aí, às vezes, eu faço horas extras, como hoje. Compartilhou ele, com um suspiro cansado. A idosa ouviu a história dele e respondeu com compreensão e carinho. Você é um filho dedicado. Eu tenho certeza que seu pai sabe disso. É importante cuidar de quem amamos, mas não se esqueça de cuidar de si mesmo também. Aconselhou ela com um olhar preocupado. Ítalo agradeceu as palavras da senhora e prometeu tentar encontrar um equilíbrio em sua vida. A empatia entre os dois crescia a cada palavra trocada e o taxista se surpreendia com a energia que aquela senhora emanava, mesmo em uma situação tão desgastante. Assim, enquanto o taxista seguia pelas ruas escuras e úmidas, os dois continuavam a conversar. Então, em um determinado momento, eles passaram na frente de um parque e a senhorinha mencionou que costumava levar seus netos para brincar lá. Coincidentemente, aquele parque era o mesmo que o homem frequentava quando criança, e isso despertou nele uma sensação de familiaridade com ela. Eu já vim nesse parque antes, senhora. Eu costumava brincar lá quando era criança. Comentou, tentando entender a origem daquela conexão inesperada. A velhinha sorriu e continuou. É um lugar maravilhoso, cheio de boas lembranças. Eu ia lá com os meus netos. E sempre que eu podia, né? Conforme a conversa avançava, Ítalo começou a sentir uma estranha sensação de déjà vu. Ele olhava para ela no retrovisor e não conseguia tirar da cabeça que ela não lhe era estranha. A idosa falava sobre coisas e lugares que pareciam para ele vagamente familiares, como se já tivesse cruzado o caminho dela em algum momento de sua vida. Será que eu já a levei em uma corrida durante esses 10 anos como taxista? Pensava ele em silêncio. O mistério crescia na mente do homem, o deixando inquieto e curioso. Ele não conseguia evitar a sensação de que havia algo a mais naquela situação. Tudo o que ela falava sobre a vida dela, como coisas que gostava de fazer, lugares que gostava de visitar, coisas que acreditava, causava nele uma estranha sensação de já ter visto ou ouvido aquilo. Além disso, era como se ela soubesse sobre sua personalidade, seus desejos. Ele estava começando a ficar desconfiado. Então, a velhinha, percebendo o desconforto do taxista, olhou para ele com um olhar enigmático e falou. Ítalo, eu preciso te contar uma coisa. Ao ouvi-la pronunciar seu nome, ele ficou ainda mais assustado. O homem não havia, em momento algum, dito seu nome. Durante toda a conversa, ele absolutamente não falou seu nome. Então, como ela sabia? Como a senhora sabe meu nome? Perguntou ele, com um nó na garganta. A idosa suspirou e respondeu. Eu sei. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas existe uma conexão entre nós que vai além do que você pode imaginar, Ítalo. O taxista olhava para a senhora confuso e ansioso. Tentava se lembrar dela, de todas as formas, ou de alguma coisa que pudesse ajudá-lo a entender de onde ela já tinha visto ele ou ele visto aquela mulher. A senhorinha continuou, com a voz suave e cuidadosa. Eu quero que você tente se lembrar, Ítalo. Pense em sua infância. A sua infância, as pessoas que estavam ao seu redor. Eu estive lá. Mas você era tão pequeno que talvez não se lembre. Ele tentou se concentrar por um momento, revivendo suas memórias de infância. Imagens embaçadas passavam por sua mente, mas nada parecia se encaixar. Eu não consigo me lembrar, senhora. Por favor, me diga, quem é você? Implorou, cada vez mais intrigado. Ela hesitou por um instante antes de responder. Sabia que a revelação seria um choque para ele e não queria causar mais confusão. No entanto, era hora de contar a verdade. Meu querido, eu sou sua avó Graça, disse ela com os olhos marejados. O homem ficou atônito, sem saber como reagir. A avó Graça que conhecia havia morrido quando ele ainda era pequeno.
E ele só sabia de suas histórias através das lembranças compartilhadas por seu pai. Era impossível que aquela mulher estivesse falando a verdade. Isso não pode ser... Não pode... Minha avó morreu quando eu era criança. O que a senhora está tentando fazer? Questionou Ítalo, incrédulo e desconfiado. A velhinha olhou para ele com um misto de tristeza e compreensão. Sabia que seria difícil para o homem aceitar a realidade, porém estava determinada a fazê-lo entender. Eu sei que é difícil de acreditar, mas eu sou sua avó, Ítalo. Eu posso provar isso, falou ela enquanto buscava algo em sua bolsa. O taxista observava, ainda cético, enquanto a idosa retirava uma pequena caixa de metal. Ela a abriu cuidadosamente e o mostrou uma fotografia desbotada, onde aparecia uma mulher muito parecida com ela, ao lado de uma criança sorridente. A criança era ele mesmo. Eu tirei essa foto quando você tinha apenas 4 anos, meu querido, explicou a avó com um olhar saudoso. Eu nunca mais quis me afastar de você, mas circunstâncias além do meu controle me tiraram de vocês. O homem, ainda dirigindo, olhou para a fotografia, sentindo um nó na garganta. Se aquela mulher realmente fosse sua avó, como ela poderia estar ali, aparentemente viva e saudável, quando todos acreditavam que ela havia morrido? Eu estava no seu velório. Isso não pode ser real. Eu estava no seu velório. Eu devo estar delirando, só pode. Ele estava atordoado. A idosa olhou nos olhos dele com uma expressão séria e explicou. A verdade, meu neto, é que eu não posso permanecer muito tempo neste plano. Eu vim aqui para te entregar uma mensagem importante. Ítalo, ainda tentando absorver tudo o que estava acontecendo, ouviu atentamente. Ela continuou. Você precisa cuidar melhor da sua saúde e da vida que leva. Não apenas por você, mas também pelo seu pai. O esforço que você está fazendo é louvável, mas isso não pode continuar assim. Seu pai precisa que você esteja bem ao lado dele. E ele não pode ficar sozinho o dia inteiro esperando enquanto você abdica completamente de você mesmo. Ele, emocionado, respondeu. Mas eu não posso simplesmente largar meu emprego, vó. Eu sou taxista e é assim que eu sustento nossa família. E meu pai, ele... Eu não sei como eu posso ajudar com a doença que ele tem. Eu não tenho como fazer nada. Eu recebo tão pouco comparado ao tratamento. E é por isso que eu não posso simplesmente parar. Minha saúde pode esperar, mas a dele não. A idosa colocou a mão sobre seu ombro e disse... Eu entendo, meu filho. Mas confie em mim quando eu digo que existem outras maneiras de cuidar de vocês. Você precisa encontrar um equilíbrio em sua vida e aprender a cuidar de si mesmo também. Antes que Ítalo pudesse responder, chegaram ao endereço que a velhinha havia solicitado. Ele olhou para a casa e, de repente, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era a casa onde morava quando criança. A casa de sua avó, abandonada há anos. Por que você me trouxe aqui? Perguntou ele, incrédulo e muito assustado. A idosa sorriu gentilmente e disse... Aqui eu guardo muitas memórias, meu neto. Eu queria te lembrar de onde você veio e das pessoas que te amam. Lembre-se que seu pai precisa de você, mais do que nunca. E acima de tudo, nunca perca as esperanças. Com essas palavras, a senhora abriu a porta do táxi e foi entrando na casa abandonada, o deixando sozinho dentro do carro. Ele não sabia como processar aquilo. Estava sentindo uma mistura de emoções, confusão, saudade, tristeza. E, havendo entrar na casa, Ítalo decidiu enfrentar seus medos e segui-la. Eu só posso estar delirando, disse a si mesmo, enquanto saía do veículo e corria para a porta de entrada com o coração acelerado. Lá dentro, tudo estava abandonado e tomado pelo tempo. As paredes descascadas, o chão coberto de poeira, mostravam o quanto a casa havia sido esquecida.
Apesar do estado deplorável do local, ele percebeu que ainda havia vestígios do seu passado espalhados por lá. Fotos de sua avó, de seu pai quando criança, estavam penduradas nas paredes. As paredes desbotadas e comidas pelas traças. Mas isso lhe trouxe à tona uma enxurrada de emoções e lembranças há muito perdidas. O taxista começou a explorar a casa com cautela, sentindo uma estranha sensação de acolhimento e medo ao mesmo tempo. Ele se lembrava de brincar ali quando pequeno, correndo pelos corredores e se escondendo nos armários. A cada passo que dava, memórias surgiam em sua mente, fazendo com que se emocionasse e sentisse uma tristeza e nostalgia o envolvendo. Ao passar por um dos quartos, Ítalo encontrou um velho álbum de fotografias. Eu estava todo molhado nessa foto, pensou rindo de si mesmo ao ver ele só de cuequinha brincando, pulando nas poças formadas pela chuva. Outras fotos mostravam a vida feliz que sua família levava antes da morte de sua avó. Nesse momento, a saudade e a perda dela o atingiram em cheio. E o homem não pôde evitar que as lágrimas escorressem pelo seu rosto. Aquilo já estava no limite para ele. E então ele resolveu ir embora. Seu coração doía, pois não queria perder seu pai também. Ele era sua única família restante. Mas aí, enquanto caminhava de volta lentamente, tentando assimilar todas as emoções que o acometiam, Ítalo acabou tropeçando em uma tábua solta no assoalho. Intrigado, decidiu investigar e, para sua surpresa, descobriu uma caixa escondida embaixo das tábuas. O que é isso? Tremendo, o taxista abriu a caixa e seus olhos se arregalaram. Não, isso não pode ser real, disse ele completamente perplexo com o que estava vendo. Dentro daquela caixa havia uma barra de ouro e uma quantia significativa de dinheiro. Isso é inacreditável, murmurou Ítalo, ainda tentando entender a magnitude daquela descoberta. Com o coração transbordando de gratidão e se dando conta de que a aparição de sua avó era realmente um milagre, aquele milagre que ele tanto havia desejado. Ele olhou para o alto e disse: "Obrigado, vovó. Eu nem sei como agradecer por isso." Aquele tesouro escondido, aparentemente deixado pela senhorinha, tinha o potencial de mudar a vida dele e de seu pai, proporcionando-os a estabilidade financeira que tanto precisavam. Com aquele dinheiro, Ítalo poderia cuidar melhor dele e de si mesmo, sem precisar sacrificar sua saúde no trabalho. Naquele dia, o taxista voltou para casa atordoado, sem conseguir ainda acreditar no que havia acontecido. E ao chegar em casa, encontrou seu José sentadinho, o aguardando. "Você acredita em milagres, pai?" perguntou ao idoso com os olhos cheios de lágrimas. Ítalo então relatou a experiência que teve naquele dia, mostrando a caixa repleta de ouro e dinheiro. O senhor, chorando, abraçou o filho. "Isso é um milagre. É um milagre. Sua avó sempre cuidou de nós e agora está cuidando, mesmo depois de partir." E assim, a partir daquele dia, o taxista e seu velho decidiram usar a herança com sabedoria. O homem conseguiu encontrar um equilíbrio em sua vida, cuidando melhor de si mesmo e de seu pai, sem a pressão financeira que antes o sufocava. O dinheiro puderam com ele pagar por tratamentos médicos e terapias melhores que auxiliaram na recuperação da saúde de seu José. Além disso, Ítalo passou a investir em sua própria educação e realizou o sonho de abrir uma cooperativa de táxis, onde ele e outros motoristas poderiam trabalhar juntos, compartilhando recursos e obtendo melhores condições de trabalho. A vida deles mudou completamente e o ex-taxista, agora empresário, finalmente pôde desfrutar de uma vida mais tranquila e feliz. Então, pai e filho celebraram essa conquista juntos e nunca se esqueceram da noite misteriosa que transformou suas vidas e os levou a um futuro próspero e cheio de possibilidades. Ela fez uma amizade na clínica de quimioterapia que mudou sua vida, quando pediu aos pais para recebê-la em um almoço.
Eles não acreditaram no que viram. Bia estava na clínica para mais uma de suas sessões de quimioterapia. A sala de espera estava calma, com o som suave de uma música ambiente tocando ao fundo. As paredes eram pintadas com cores neutras e havia confortáveis poltronas espalhadas pelo espaço. Enquanto a garotinha esperava, seus olhos foram atraídos por um raio de sol que entrava pela janela, iluminando os cabelos loiros e dourados de uma jovem mulher sentada ali. Ela tinha um sorriso gentil no rosto e parecia irradiar uma energia positiva. A mulher se levantou e se aproximou da menina. "Oi, querida. Meu nome é Serena. Posso me sentar ao seu lado?" perguntou ela com uma voz doce e serena. "Claro!" respondeu a pequena, animada por ter uma nova companhia. A jovem se sentou ao lado dela e começou a puxar assunto. Perguntou sobre os interesses de Bia, suas brincadeiras favoritas e como ela estava se sentindo. As duas riram juntas quando a garota contou sobre as travessuras que fazia antes de ficar doente e debilitada. Aí a mulher falou: "Sabe, Bia, eu também passei por tratamentos como o seu", disse ela, compartilhando sua experiência. "E mesmo nos momentos difíceis, eu sempre tentei manter a esperança e acreditar que tudo ficaria bem." A menininha ouviu atentamente, inspirada pela força e coragem de Bia. "E como você conseguiu fazer isso?" perguntou a pequenina curiosa. "Bem, eu tento me concentrar nas pequenas coisas que me fazem feliz, como ouvir a minha música favorita ou passar um tempo com as pessoas que eu amo", explicou a moça. "E acima de tudo, eu acredito que tem uma força maior cuidando de nós, nos dando a capacidade para enfrentar os desafios." O sorriso da garotinha se iluminou. "Acho que eu vou tentar me concentrar nas coisas boas também." As duas continuaram conversando e rindo juntas até que chegou a hora do tratamento da menina. Quando ela se levantou para ir, Serena segurou sua mão e disse: "Lembre-se, Bia, a esperança é a nossa maior aliada. Não importa o que aconteça, nunca perca a fé." A pequena sorriu e agradeceu a jovem mulher. Elas se despediram e a garota seguiu para a sala de tratamento, se sentindo mais esperançosa e encorajada do que nunca. A partir desse dia, sempre que Bia ia à clínica, ela e a moça se encontravam e passavam um tempo juntas. A amizade entre as duas se fortaleceu e a menininha passou a ver a amiga como um exemplo a seguir, uma luz em meio à escuridão de sua doença. Acontece que a pequenininha era uma menina de apenas 7 anos e enfrentava uma batalha contra a leucemia, uma doença que afeta as células do sangue e a medula óssea. No caso dela, a leucemia estava em estágio avançado, e apesar de todos os tratamentos e esforços de sua equipe médica, a doença não mostrava sinais de remissão. A garotinha era filha de Fernanda e Kleber, um casal amoroso e dedicado que fazia de tudo para garantir o bem-estar de sua filha. Fernanda, uma renomada arquiteta, e Kleber, um chefe de cozinha conceituado, eram bem-sucedidos em suas profissões e não poupavam despesas para tratar a filha. No entanto, o avanço do câncer fazia com que cada dia fosse uma luta, tanto para a pequena quanto para seus pais. Devido ao tratamento, ela havia perdido todo o cabelo, e quando viu Serena pela primeira vez, ficou encantada com as madeixas loiras e douradas da mulher. A beleza deles, iluminados pelo sol, e com as palavras de amor e de apoio de sua nova amiga, fez com que Bia se sentisse esperançosa em um dia melhorar e ter cabelos esvoaçantes novamente. Os pais sofriam muito com a doença da filhinha, se revezavam para acompanhá-la nas consultas e sessões de quimioterapia, sempre tentando manter o sorriso no rosto e o otimismo em alta, apesar de que por dentro sentiam um enorme peso em seus corações. Em uma das noites após um longo dia na clínica, Fernanda e Kleber conversavam na sala de estar sobre os desafios que enfrentavam com a leucemia da garotinha. "Às vezes eu me pergunto se estamos fazendo o suficiente", desabafou a mãe com lágrimas nos olhos. O marido, tentando consolar sua esposa, respondeu: "Amor, nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance. A Bia é uma guerreira e eu sei que ela continuará lutando." Eles se abraçaram, unidos pela preocupação e pelo amor que sentiam por sua filha. Naquele momento, prometeram um ao outro que continuariam a fazer tudo o que pudessem para ajudar a pequena em sua luta contra o câncer.
Então, naquele dia, quando a menininha voltou da clínica e contou aos pais sobre sua nova amiga Serena, os dois se mostraram surpresos e felizes por ela. Eles perceberam que, apesar dos desafios e da dor, a garotinha ainda encontrava razões para sorrir e fazer amizade. A mamãe e o papai estão muito felizes que você encontrou uma amiga, querida, disse Fernanda sorrindo. Ela parece ser uma pessoa incrível. Sim, ela é muito legal e me faz sentir melhor, respondeu a garotinha com os olhos brilhando de alegria. Ela disse que também passou por tratamentos como os meus e que nunca perdeu a esperança. A pequenina estava radiante. Os dias foram passando e em um dia ensolarado, Bia estava mais uma vez sentada na sala de espera da clínica, aguardando sua vez para mais uma sessão de quimioterapia. Ela olhava pela janela e via as árvores dançando ao vento, enquanto pensava se Serena viria vê-la, pois estava ansiosa para encontrá-la novamente e compartilhar histórias e risadas. Quando a moça finalmente chegou, a menina sorriu de alegria. Elas começaram a conversar sobre coisas simples e alegres, como seus animais de estimação, brincadeiras e histórias engraçadas. E quando a vez da pequenina chegou, Bia sorriu e apertou a mão dela e disse: Eu tô muito feliz por ser sua amiga, Serena. Você faz meus dias aqui na clínica muito melhores. Serena se levantou e deu um abraço apertado na menina, dizendo que também estava muito feliz. Enquanto isso, a mãe estava conversando com o médico sobre o progresso do tratamento. Ela não viu Serena se despedindo da filha e saindo da sala de espera. Quando voltou e encontrou a garotinha com um sorriso no rosto e um brilho nos olhos, perguntou curiosa: Bia, querida, você parece tão feliz hoje. O que aconteceu? Mamãe, eu e a Serena conversamos muito hoje. Ela me contou sobre a cachorrinha dela, a Max. Foi tão legal, respondeu ela animada e aproveitou para fazer um pedido. Mamãe, você acha que a Serena poderia vir nos visitar em casa um dia? A arquiteta sorriu ao ver a alegria de sua filha e nem pensou duas vezes. Mesmo não tendo conhecido a jovem ainda, estava muito radiante por ela trazer felicidade para a menina. Claro, querida. Eu vou conversar com o papai e nós podemos marcar um almoço todos juntos. Eu tenho certeza de que ele ficará feliz em conhecê-la também, respondeu a mãe sorrindo. Bia ficou toda animada. E no caminho de volta para casa, a filha contou a Kleber sobre a conversa que teve com a amiga e como estava ansiosa para recebê-la em casa. O cozinheiro, sensibilizado com a empolgação de sua pequena, concordou com a ideia de convidar Serena para uma visita. Ele também queria ver de perto a pessoa que a ajudava a enfrentar a luta contra a leucemia com mais esperança e coragem. Vamos fazer uma recepção especial para ela, Bia. Eu vou preparar um prato bem gostoso, algo que vocês duas possam saborear juntas, disse ele sorrindo. Assim, Bia convidou a moça, em uma das vezes em que foi fazer a químio, e sua amiga aceitou o convite com um sorriso radiante. Os dias passaram e a expectativa pela visita da amiga crescia a cada momento. Bia mal podia esperar para mostrar sua casa, seu quarto e todos os brinquedos que tinha. Ela tinha certeza de que passariam momentos maravilhosos juntas, assim como faziam na clínica. Finalmente o grande dia chegou. A família se preparou para o encontro com Serena. A menininha ajudou a mãe a escolher a decoração da casa, enquanto Kleber cozinhava as receitas para o prato especial que prometeu fazer. Os pais, mesmo sem terem a conhecido pessoalmente, já sentiam uma profunda gratidão por ela. A amizade entre sua filhinha e ela tinha se tornado motivo de alegria que a pequenina já não demonstrava há muito tempo. Eles sabiam que essa conexão especial era algo verdadeiramente precioso e inestimável. A casa estava impecável, os pratos cuidadosamente preparados e a mesa posta com carinho. A garotinha não via a hora de receber a mulher em sua casa, enquanto Fernanda e Kleber compartilhavam da mesma empolgação. O relógio marcava quase meio-dia, horário combinado para o almoço. A família estava reunida na sala de jantar, conversando animadamente e aguardando a chegada dela. De repente, Bia se levantou e começou a gritar: Ela chegou! Ela chegou! Mesmo que os pais não tivessem ouvido a campainha tocar. Eles trocaram um olhar meio confuso, mas mesmo assim se levantaram rapidamente e seguiram Bia até a porta, com os corações acelerados pela expectativa.
A garotinha abriu a porta com um sorriso enorme no rosto e gritou radiante: Serena, que bom que você veio! Foi então que os dois quase caíram para trás. Não havia ninguém na porta. Eles olhavam incrédulos para o vazio, tentando entender o que estava acontecendo, enquanto sua filha parecia estar interagindo super animada com alguém ali. Serena, esses são meus pais, Fernanda e Kleber, disse a menina, apontando para eles com um sorriso orgulhoso. Os pais se entreolharam, sem saber como reagir. Tentaram sorrir, mas suas expressões denunciavam a perplexidade que sentiam. Eles olhavam para a filhinha, tentando compreender o que estava acontecendo. Ela disse prazer em conhecê-los, papai. Não vão responder? Questionou a pequena, olhando confusa para eles. Ah, claro, o prazer é nosso, Serena. Responderam os dois, tentando entrar no jogo de sua filha, mas ainda atordoados e preocupados. A garota, completamente alheia à confusão de seus pais, continuou conversando e rindo com a amiga. Fernanda e Kleber trocavam olhares preocupados e discretamente conversavam entre si. Você está vendo alguém? Sussurrou a mulher. Não, e você? Respondeu o marido, igualmente preocupado. Também não. O que devemos fazer? Eles não podiam acreditar no que estava acontecendo. Decidiram então não confrontar sua filha naquele momento, temendo que isso pudesse abalá-la emocionalmente. Optaram por seguir em frente com o almoço, como se Serena estivesse realmente presente. Enquanto se sentavam à mesa, os pais tentavam disfarçar o desconforto e a preocupação que sentiam. Bia, no entanto, parecia estar vivendo o melhor dia de sua vida, conversando e rindo com sua amiga invisível, completamente convencida de que ela estava ali com eles. A atmosfera estava repleta de tensão e suspense, enquanto o casal tentava entender por que aquilo estava ocorrendo e como lidar com a situação. Os dois passaram o dia fingindo, participando das conversas e interagindo com a moça. E no final da tarde, depois de um longo dia cheio de momentos confusos e estranhos, Serena se despediu e foi embora. Aí, quando ficaram a sós, Fernanda e Kleber conversaram com Bia. Ela estava radiante, com um brilho nos olhos que há muito tempo não aparecia. E aí, o que vocês acharam da Serena? Perguntou a menininha, ansiosa pela opinião dos pais. Eles trocaram olhares e decidiram entrar na onda. Ela é uma pessoa incrível, Bia. Estamos felizes que vocês sejam amigas. Respondeu a mãe, sorrindo. Será que ela pode vir mais vezes? Perguntou a pequena, esperançosa. Os pais, ainda confusos, mas querendo ver sua filha feliz, concordaram. Claro, querida. A Serena será sempre bem-vinda aqui. Entretanto, preocupados com o que estava acontecendo, decidiram levar a filhinha ao psicólogo. Durante a consulta, o profissional fez várias perguntas para a garota e seus pais, e no final chamou o casal para conversar. É possível que a Bia esteja usando a figura da Serena como um mecanismo de defesa. Ela enfrenta uma doença grave e talvez a presença de uma amiga a ajude a lidar melhor com a situação. Então não se preocupem, pois é normal uma criança da idade dela criar amigos imaginários. Fernanda e Kleber ouviram atentamente a explicação do psicólogo e concordaram em continuar fingindo que estava tudo ok para proteger sua filha durante essa fase difícil. Assim, com o passar do tempo, Serena continuou visitando a menina, e as duas passavam horas conversando e rindo juntas. Os pais, mesmo confusos com a situação, começaram a aceitar a presença da amiga imaginária de sua filha. Afinal, a pequenina parecia mais feliz e animada a cada dia que passava. No entanto, à medida que eles se acostumavam com a ideia, coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Certa vez, a filha pediu um copo de água a Fernanda, que foi até a cozinha para buscar. Distraída com uma panela no fogão, a mãe se esqueceu completamente do pedido da garota por alguns instantes. Quando se lembrou e voltou ao quarto de Bia com um copo de água, já havia um copo ali. Mas como? Pensou. Surpresa, a mulher perguntou como aquilo tinha acontecido. Foi a Serena, mamãe. Ela pegou água para mim. Respondeu a menininha sorridente. A arquiteta, sem saber o que pensar, contou ao marido sobre o ocorrido. Obviamente, ele teve dificuldades para aceitar.
mas ficou intrigado. Outras situações semelhantes ocorreram. Em uma ocasião, a filha derrubou acidentalmente um vaso de flores no chão, e quando a mãe chegou ao local, os cacos já estavam recolhidos e as flores organizadas em cima da mesinha. Bia explicou que Serena havia ajudado a limpar a bagunça. Fernanda não podia acreditar. Sua filha mal andava direito por conta de que vivia debilitada. Então era impossível ter arrumado tudo em questão de segundos, quando ela apenas virou as costas para pegar uma vassoura. Porém, o mais surpreendente de tudo foi que a menina começou a ter uma remissão notável de seu câncer. A cada consulta médica, os médicos eram mais positivos, e os médicos não conseguiam entender o motivo da melhora tão significativa. Os pais conversavam preocupados sobre o que estava acontecendo. Kleber, você acha que é possível que a Serena seja real? Essas coisas que estão acontecendo na casa e a melhora da Bia, isso não pode ser apenas coincidência, não é? O homem pensativo respondeu: Eu não sei, amor. Tudo isso é tão inexplicável, mas o importante é que nossa filha está melhorando, não é? Talvez devêssemos apenas aceitar e agradecer. O clima da casa tornou-se repleto de mistério e expectativa. O casal, embora incrédulo, começou a atribuir os milagres que aconteciam em suas vidas à presença de Serena, a amiga que apenas Bia podia ver. As melhorias na saúde da garota continuaram a acontecer, deixando seus pais cada vez mais confusos, mais emocionados. E sempre que perguntavam sobre sua recuperação, a pequenina dizia que Serena estava ajudando-a a melhorar. Fernanda e Kleber ainda tinham dificuldades em acreditar completamente nessa ideia, mas algo dentro deles começava a mudar. Assim, um dia, os médicos anunciaram que a leucemia da menininha havia regredido consideravelmente. Ela estava mais forte e saudável do que nunca. Ao ouvir a notícia, Bia sorriu e disse aos pais que Serena estava perguntando se eles ficaram felizes com a melhora do câncer. Eles não conseguiram conter as lágrimas e abraçaram a filhinha dizendo: Sim, querida, estamos muito felizes. Agradeça a Serena por tudo isso. A partir desse dia, algo em seus corações começou a mudar, e eles passaram a acreditar cada vez mais na existência de Serena, mesmo que nada explicasse isso. Então, certa noite, o casal estava sentado no corredor próximo ao quarto da garotinha, conversando em voz baixa. De repente, perceberam uma figura feminina no quarto dela, e Fernanda falou assustada: Amor, olha aquilo, e apontou para lá. Era uma mulher que parecia um vulto quase translúcido, e seus olhos estavam fixos em Bia, que dormia tranquilamente. Os pais se aproximaram devagar, chocados com a visão diante deles. Não conseguiam acreditar no que estavam vendo. O vulto, percebendo a chegada deles no quarto, virou-se lentamente em direção aos dois. Seus olhos se encontraram por um breve momento e o casal sentiu uma conexão profunda e indescritível. Era como se uma paz percorresse por um instante seus corações. Então, tão rápido quanto havia aparecido, a figura começou a desaparecer, deixando Fernanda e Kleber atônitos. Eles trocaram olhares de espanto, sabendo que aquilo só poderia ser Serena, a amiga imaginária da filha que, de alguma forma, estava se tornando real para eles também. Desde aquele momento, os pais se abriram definitivamente à ideia de que a amiga existia e no poder de sua amizade com a menininha, que parecia estar a curando de uma forma extraordinária e misteriosa. Dessa forma, eles mal podiam acreditar quando, alguns meses depois, os médicos ligaram anunciando que sua pequena estava totalmente curada da leucemia. Seu cabelo havia começado a crescer novamente e a menina parecia radiante e cheia de vida. Fernanda e Kleber se abraçaram, soluçando de alegria e gratidão pela recuperação de sua menininha. Eles correram até o quarto de Bia, ansiosos para compartilhar a incrível notícia. Entretanto, quando abriram a porta, seus olhos se arregalaram diante da cena que se desdobrava diante deles. Serena estava ali, completamente visível, com cabelos dourados brilhantes e algo que parecia asas de anjo atrás dela. A criatura linda e resplandecente estava parada atrás da menina, que olhava para os pais com um sorriso no rosto
e lágrimas nos olhos. Serena precisa ir agora, disse ela enquanto os dois estavam perplexos, incapazes de se mover ou falar. E Bia continuou. Ela veio para me ajudar a melhorar, e agora que eu estou curada, é hora dela partir. Os pais, ainda atordoados, apenas conseguiram acenar com a cabeça em gratidão, enquanto a moça os encarava gentilmente e sorria. Havia uma sensação de paz e serenidade no quarto emanando da presença dela. Então ela se aproximou da garotinha e acariciou gentilmente seu rosto, enquanto os pais observavam emocionados. E por fim, aquela criatura reluzente começou a desaparecer, deixando um rastro de luz e um sentimento de amor e proteção. Fernanda e Kleber abraçaram Bia com força, sabendo que haviam testemunhado algo verdadeiramente mágico e milagroso. A presença de Serena havia trazido cura e esperança à vida de sua filha. E embora agora estivesse partindo, eles sabiam que o amor e a amizade que compartilharam com ela permaneceriam em seus corações para sempre. A história da pequenina, da amiga e a luta contra o câncer se tornou uma lembrança de fé, amor e amizade que transcendeu os limites do que acreditavam ser possível. Aquele momento em que uma amiga imaginária se tornou real marcou suas vidas de maneira indescritível, ensinando-lhes que às vezes os milagres acontecem de maneiras inesperadas e surpreendentes. Ela foi resgatada de uma sepultura recém-fechada após ouvirem seus gritos, mas jamais pensaria que estaria menos segura do que enterrada. Em uma noite fria e sombria, Jonas caminhava lentamente pelo cemitério, com os ombros encolhidos e a gola do casaco levantada para proteger seu pescoço do vento gélido. Ele estava ali para visitar o túmulo de uma amiga que havia perdido recentemente. A luz do luar iluminava fracamente o caminho sinuoso, enquanto as sombras das árvores e das lápides pareciam tomar formas inquietantes. Jonas se sentia melancólico, pensando em sua amiga e nas memórias que compartilhavam. O cemitério estava silencioso, com exceção do som ocasional de galhos quebrando sob a força do vento e do canto distante de uma coruja. O ambiente era tenso, como se o ar carregasse o peso das inúmeras histórias enterradas ali. Enquanto caminhava, o homem notou uma área do cemitério que parecia diferente das outras, um pouco mais escura e isolada. A curiosidade o levou a se aproximar e, à medida que avançava, sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Foi então que ouviu um som fraco e abafado, como se alguém estivesse gritando por socorro. Socorro! Ele parou de andar e seu coração se acelerou, tentando identificar a origem daquele som. A princípio pensou que sua mente estivesse lhe pregando peças, mas então os berros aumentaram em volume e intensidade. Me ajudem, por favor! Jonas foi andando devagarinho em direção à voz. Ele seguiu o barulho até um canto ainda mais escuro e isolado do cemitério, onde um túmulo recém-fechado se destacava. A vegetação em torno da sepultura estava mais densa e descuidada, e o odor de terra úmida misturava-se com o cheiro de flores murchas. Os clamores cessaram por um breve momento, fazendo o homem hesitar. Ele olhou ao redor buscando alguma explicação, achando que realmente estava alucinando. Mas então os gritos recomeçaram, mais desesperados do que antes, vindo diretamente do túmulo fechado. O rapaz, agora convicto de que alguém estava em perigo, apressou-se em tentar descobrir como ajudar. Ele se aproximou da cova e colocou as mãos na superfície fria e úmida, tentando ouvir melhor a voz que vinha de dentro. Com cada berro que ouvia, ele sentia a urgência aumentar, e seu coração batia mais forte em seu peito. Eu estou aqui! Vou te ajudar! Jonas gritou, tentando acalmar a pessoa presa no túmulo. Ele examinou rapidamente o local, buscando alguma forma de abrir o túmulo, mas parecia impossível. O desespero começou a se instalar e o homem lutava para manter a calma. Porém, em sua mente, a única coisa que passava era: como alguém poderia estar vivo ali? O que estava acontecendo? Ele, agora apavorado e sem saber o que fazer, sentiu as mãos trêmulas e o suor frio escorrendo por sua testa. Começou a cavar com as próprias mãos, mas percebeu que não conseguiria continuar assim. A voz abafada continuava a gritar por socorro, tornando o cenário ainda mais assustador. Ele sabia que não poderia abrir a sepultura sozinho e que precisava chamar a polícia. Socorro!
Socorro! Os gritos fracos e desesperados ainda ecoavam pela terra. Calma, eu vou chamar ajuda. Aguente firme. Jonas tentava tranquilizar a pessoa presa, mas sua própria voz estava abalada e insegura. Ele pegou o celular com as mãos trêmulas e discou o número da polícia, tentando respirar fundo para manter a calma. Quando a chamada foi atendida, ele rapidamente explicou a situação bizarra e aterrorizante. Alô, polícia, tem alguém preso em um túmulo fechado aqui no cemitério. Eu ouço os gritos e eu não sei o que fazer. Por favor, venham rápido, implorou com o desespero evidente em sua voz. O atendente respondeu tentando acalmá-lo, enquanto coletava as informações necessárias para enviar ajuda. Senhor, tem certeza? Se isso for um trote, disse o agente. Se vocês não vierem logo, ela vai morrer sufocada. Andem logo! Gritou o homem desesperado. Então outro grito veio da sepultura e foi possível ouvir do outro lado da linha. O policial ficou apavorado e falou: Estamos a caminho, senhor. Tente manter a calma e fique na linha. Enquanto aguardava, o homem olhava ao redor, observando o ambiente assustador. A névoa se formava lentamente, envolvendo as lápides e as árvores de uma forma tensa. O vento soprava, criando sombras dançantes e sons que faziam com que a escuridão parecesse ainda mais ameaçadora. Ele se perguntava se a moça dentro do túmulo sobreviveria. A cada grito abafado que ouvia, o desespero aumentava e a situação parecia mais surreal. Meu Deus, eu não estou delirando, não é? Pensava ele, enquanto continuava tentando cavar a terra com as mãos. Será que ela vai sobreviver? Será que a ajuda vai chegar a tempo? A voz frágil e rouca da pessoa presa continuava a pedir socorro, enquanto Jonas se esforçava para oferecer algum conforto. Socorro! Por favor! Está tão escuro aqui! A fala dela soava cada vez mais fraca e desesperada. A ajuda está a caminho, moça. Aguente firme, vai ficar tudo bem. O homem gritava de volta, tentando soar confiante, embora seu coração estivesse acelerado e o medo o dominasse. A cada minuto que passava, ele se sentia mais impotente e angustiado. Olhava frequentemente na direção da entrada do cemitério, esperando ouvir o som das sirenes e ver as luzes piscando. Ao mesmo tempo, se via com a responsabilidade de manter a mulher enterrada naquela cova encorajada. Eles estão vindo, eu prometo. Só mais um pouco e você estará livre, dizia ele, embora não soubesse ao certo quanto tempo levaria. A tensão e a preocupação eram quase insuportáveis, e Jonas se perguntava se deveria ter feito algo diferente. Talvez devesse ter procurado alguém no cemitério para ajudar ou tentado quebrar o túmulo com alguma ferramenta. A voz dela debaixo da terra estava cada vez mais sem força e espaçada, o que aumentava mais o desespero dele. Ele sentia que o tempo estava se esgotando e que cada segundo poderia ser crucial para a sobrevivência dela. De repente, o som distante das sirenes se aproximava e um leve alívio começou a se infiltrar em meio ao desespero. As luzes das viaturas da polícia e dos bombeiros iluminaram o caminho, cortando a escuridão e o nevoeiro. Estão chegando, moça! Eles estão chegando! Gritou o homem para ela, sorridente e sentindo uma ponta de esperança. Aguente só mais um pouco. A ajuda está quase aqui. Finalmente, as viaturas da polícia e dos bombeiros entraram no cemitério, fazendo aquele local fúnebre ter um pouco mais de vida. Os socorristas rapidamente se reuniram ao redor de Jonas, que explicou apressadamente a situação, gesticulando freneticamente para o túmulo fechado. Está aqui. Tem uma mulher presa aqui dentro. Eu ouvi os gritos, disse ele ofegante e com os olhos arregalados. Os bombeiros avaliaram rapidamente a sepultura e começaram a trabalhar com urgência, usando ferramentas especializadas para aquele monte de terra. A equipe trabalhava incansavelmente, enquanto o rapaz observava, torcendo e rezando silenciosamente para que a pessoa ainda estivesse viva. A tensão era insuportável e seu coração batia forte, como se fosse sair do peito. Ele apertava as mãos e respirava apavoradamente enquanto assistia a equipe de resgate trabalhar. Por fim, depois de alguns minutos torturantes, os bombeiros conseguiram abrir o túmulo, tirando toda aquela terra de cima do caixão. Jonas se aproximou cautelosamente, ansioso e desesperado para saber se a mulher estava viva.
E após um breve momento de silêncio, um gemido baixinho foi ouvido por todos e se sentiram aliviados. Tirem ela com cuidado. Os socorristas estavam cuidadosamente levantando a moça, que parecia fraca e desorientada. Ela era uma mulher que estava coberta de terra e lama e parecia ter sofrido muito durante o tempo que passou presa lá dentro. Mesmo assim, ainda estava viva e respirava com dificuldade. Os paramédicos rapidamente a envolveram em um cobertor térmico e começaram a administrar os primeiros socorros, verificando os sinais vitais e fornecendo oxigênio. Jonas observava a cena de longe, incrédulo e aliviado, percebendo que suas ações e o trabalho dos socorristas salvaram a vida daquela pessoa. A polícia começou a fazer perguntas, tentando entender como alguém poderia ter acabado preso dentro de um túmulo. Também se aproximaram do homem, que ainda estava muito abalado, e o levaram para a delegacia para prestar seu depoimento e relatar tudo o que tinha acontecido, e como ele ouviu os gritos abafados. Enquanto a mulher era levada para a ambulância, Jonas sentiu uma gratidão imensa e um alívio indescritível. Apesar da tensão e do medo que experimentou, ele sabia que no final fez a coisa certa ao chamar a polícia e ficar ao lado dela até que chegasse a ajuda. Mas afinal, o que raios aconteceu com aquela mulher e quem era ela? Depois que ela chegou ao hospital, os médicos e enfermeiros cuidaram dela com carinho. Deram-lhe um banho e a medicaram para aliviar sua dor e desconforto. Uma vez que estava mais estável, os policiais começaram a fazer perguntas, buscando informações que pudessem ajudar a entender o que havia acontecido com ela e quem era o responsável por seu sequestro e sepultamento. A mulher, cujo nome era Tânia, tinha 36 anos e parecia confusa e desorientada. Ela não se lembrava de muita coisa, mas alguns detalhes começaram a emergir lentamente de sua memória enevoada. Ela recordava de passos apressados, vozes abafadas e mãos ásperas agarrando-a à força. Havia flashes de um carro escuro e o cheiro de gasolina e borracha queimada. Apesar de não se recordar claramente de seu sequestrador, a pobre mulher contou aos policiais que, antes de ser levada, havia brigado com seu marido, Osmar. O casal discutiu sobre questões financeiras e, no calor do momento, Tânia saiu de casa para espairecer e tomar um ar. Foi quando tudo aconteceu e ela acabou sendo sequestrada e enterrada. Os policiais anotaram todas as informações e determinaram Osmar como o principal suspeito. Eles foram até a casa do casal, onde encontraram o marido nervoso e preocupado com o desaparecimento de sua esposa. Osmar, você está sendo detido como suspeito no sequestro e tentativa de assassinato de sua esposa Tânia, disse o policial algemando-o. O homem protestou veementemente, insistindo em sua inocência e implorando para que acreditassem nele. Eu nunca faria mal à minha esposa, exclamou ele apavorado. Eu a amo. Não entendo como vocês podem pensar que eu sou o responsável. Enquanto isso, no hospital, a pobre mulher estava cada vez mais confusa e perturbada. Ela não conseguia entender como seu marido poderia ser o responsável por aquela crueldade. Apesar de terem brigado, ela ainda o amava e não podia acreditar que ele seria capaz de algo tão abominável. Os policiais continuaram a interrogar Osmar, pressionando-o por detalhes e tentando encontrar alguma inconsistência em sua história. No entanto, ele se manteve firme em sua inocência, enfatizando seu amor pela esposa e sua dedicação a ela. Além disso, Jonas estava sendo interrogado também e nem tinha conseguido ver Tânia ainda. Ele estava preocupado com o estado dela e queria muito ter certeza de que a pessoa que ele ajudou a salvar estava bem. Durante seu interrogatório, ele falou sobre sua preocupação com a moça. Eu só quero saber se ela está bem. Foi uma situação horrível e eu não consigo tirar isso da minha cabeça. O policial assentiu e respondeu. Sim, nós entendemos sua preocupação, Jonas. No momento, estamos apenas coletando informações de todas as partes envolvidas. Assim que for possível, entraremos em contato com o hospital para verificar o estado de Tânia. Mas até onde sabemos, graças a você, ela foi salva e está se recuperando. Enquanto as investigações prosseguiam, os agentes começaram a examinar outras possibilidades e a procurar testemunhas que pudessem ter visto algo relevante. Eles revisaram imagens de câmeras de segurança e entrevistaram moradores locais,
em busca de pistas que pudessem ajudar a solucionar o caso. Mas nada estava ajudando. Tânia continuava melhorando seu estado no hospital, cercada pelo apoio de amigos e familiares que estavam aliviados por ela ter sido encontrada a tempo. Ainda assim, a incerteza sobre o responsável pelo sequestro e tentativa de homicídio e os motivos por trás disso a deixavam inquieta. As investigações avançavam lentamente, com cada nova pista levantando mais perguntas do que respostas. Os detetives analisavam cuidadosamente cada detalhe, tentando montar o complexo quebra-cabeça que envolvia o sequestro e sepultamento da mulher. Por que a enterraram viva? O que ela fez para merecer isso? Será que foi algo premeditado ou algo completamente aleatório? Seria apenas ela ou isso estaria acontecendo em outros cemitérios também? Os investigadores estavam angustiados, sem respostas. Enquanto isso, Osmar enfrentava o escrutínio da polícia e a suspeita da comunidade. Ele se sentia cada vez mais isolado e desesperado para provar sua inocência. "Eu já disse 1000 vezes, eu não fiz isso!" insistia o marido. "Eu amo a minha esposa, jamais faria algo assim." O agente, com uma expressão séria e desconfiada, respondeu: "Entendemos, Osmar, mas precisamos esclarecer todos os fatos. Seu álibi é fraco e vocês tiveram uma discussão antes do desaparecimento dela. Mas isso não prova nada." Ele argumentou, claramente desesperado. Sem respostas concretas, os policiais decidiram levá-lo até sua cela temporária enquanto continuavam os interrogatórios. No caminho, eles passaram por outro policial que estava liberando Jonas de seu depoimento. No momento em que se cruzaram, Osmar olhou fixamente para o rosto dele, intrigado, como se o homem lhe parecesse estranhamente familiar. Jonas, por outro lado, encarou Osmar. E ao perceber o olhar desconfiado dele, um sorriso irônico e malicioso surgiu em seu rosto. O olhar do homem era perturbador, fazendo o marido de Tânia questionar de onde poderia conhecê-lo. Enquanto os policiais os afastavam um do outro, ele tentava lembrar quando foi que tinha visto aquela pessoa. Os agentes o conduziram até sua cela e o empurraram para dentro. O barulho das barras de metal se fechando ressoava no ar. E Osmar se sentiu completamente impotente. Com a cabeça baixa, ele tentava entender o que estava acontecendo. Então, de repente, um lampejo de memória atravessou a mente do marido. Ele se lembrou de onde conhecia Jonas. E num surto de desespero, agarrou as barras da cela e começou a gritar desesperadamente. Foi ele! Foi ele! Foi aquele cara! Foi o Paulo!" Os homens, surpresos com a reação repentina dele, se aproximaram da cela, tentando entender o que estava acontecendo. "Por favor, vocês têm que me soltar. Ela está em perigo. Minha mulher está em perigo." Ele falava tão apavorado que quase começou a chorar. Enquanto isso, no hospital, Tânia estava terminando o horário de visitas, agradecida por estar viva e ansiosa para voltar para casa. Quando todos já haviam ido embora, ela ficou sozinha em seu quarto, pensando sobre tudo o que tinha acontecido. Sentia falta do marido, mas não conseguia aceitar que ele pudesse estar envolvido naquele crime. Não faz sentido. Ele não faria isso. Faria? Refletia. Mas aí uma enfermeira entrou no quarto e informou que havia mais uma visita para ela, que era o homem que a salvou daquele pesadelo. A mulher aceitou rapidamente, curiosa para saber quem seria, e já emocionada, querendo o agradecer profundamente. Entretanto, quando Jonas entrou na sala, ela sentiu seu coração congelar. "Olá, Tânia", disse ele com um sorriso falso no rosto. Tânia o encarou sem conseguir dizer nada. Não sabia o que pensar e seu coração batia tão forte que era quase impossível ouvir. Ele começou a falar de uma forma assustadora, olhando fixamente para ela. "Por que você foi gritar, hein? Você acordou ele. Tava tudo sob controle, mas você tinha que gritar, né? Tinha que estragar tudo." Ela tentou falar, mas o homem a interrompeu novamente. "E agora, por sua culpa, tudo está mais complicado do que deveria ser", disse ele com um olhar perturbador, se aproximando lentamente dela. "O que está fazendo aqui, Paulo?" perguntou a mulher com a voz trêmula de medo. "Eu vim te ver, Tânia. Afinal, eu sou o homem que te salvou, não é?" respondeu ele com um sorriso sarcástico.
Ela ficou pálida e paralisada. Eu nunca esqueci de você, Tânia. Passei anos te procurando. E quando descobri que tinha se mudado pra cá, eu sabia que precisava te encontrar. E agora, finalmente eu te tenho. Sua voz soou assustadora e obscura. A mulher sentiu um frio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. Tentou controlar o medo e se levantou da cama, pronta para fugir do quarto. Mas Paulo a impediu com um gesto brusco, a fazendo cair de volta na cama. Ele se aproximou dela, parecendo ainda mais ameaçador do que antes. Você não vai a lugar nenhum, amor. Eu esperei muito tempo por isso. Lembra da promessa que eu te fiz? Eu vou cumprir o que eu te disse, mesmo que seja a última coisa que eu faça. Disse ele com um sorriso malicioso. Ela começou a estremecer de pavor, sabendo que estava em perigo. Gritou por ajuda, porém ele tampou sua boca. Tânia lutou contra o homem, tentando se libertar, mas ele era mais forte e implacável do que ela esperava. E num momento onde conseguiu uma brecha, ela começou a gritar desesperadamente. Jonas! Jonas! Por favor! Paulo se inclinou, murmurando em seu ouvido. Não adianta, Tânia. Ele não está aqui agora. Ninguém pode te salvar. E eu vou terminar o que comecei, já que você gritou lá no túmulo e o Jonas, imbecil como sempre, teve que te salvar. A mulher sentiu o medo tomá-la por completo, sabendo que estava em uma situação terrível e sem saída. Se perguntou se conseguiria sair viva dali, ou se Paulo iria cumprir a ameaça que havia feito tantos anos atrás. Acontece que tudo o que a pobre mulher havia vivido nas últimas horas tinha uma explicação assustadora. Quando ela e Osmar eram jovens, com uns 16 anos, e começaram a namorar, Jonas, um amigo de infância que sempre foi apaixonado por ela, se declarou, mas ela o rejeitou. Então algo dentro dele mudou. Um dia a garota estava voltando da escola quando o rapaz a puxou bruscamente pelo braço e disse que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. Mas nesse momento a menina gritou: "Me solta, Jonas!" E ele disse: "Jonas está dormindo agora, amor." Acontece que Jonas tinha uma dupla personalidade e a outra identidade, Paulo, era fria e sádica e prometeu que acabaria com ela se ela não ficasse com ele. Então, depois que a moça se casou, foi embora com Osmar para bem longe. Paulo passou 20 anos procurando por ela e quando a encontrou, cumpriu sua promessa e a enterrou viva. Mas quando estava indo embora, Tânia acordou dentro do túmulo e começou a gritar. E isso despertou a personalidade boa de Jonas, que a salvou. Voltando ao hospital, antes que Paulo fizesse algum mal à mulher, os policiais entraram no quarto de uma vez com suas armas em punho e gritaram: "Larga ela, Paulo! Você está cercado!" Ele ainda a segurava com força, mas ao ver que não tinha saída, acabou soltando-a. Os homens rapidamente o imobilizaram e algemaram. "Ele jamais vai acordar de novo, Tânia, e eu vou te achar", disse ele, referindo-se a Jonas e olhando fixamente para ela. Mesmo tentando resistir aos agentes, os policiais o levaram para fora do quarto. A mulher ficou ali, tremendo e chorando, ainda em choque com tudo o que havia acontecido. Osmar correu e a abraçou forte. Ele tinha explicado a história toda à polícia, e assim todos correram para o hospital antes que fosse tarde. Tânia ficou um tempo na clínica, recebendo tratamento e suporte psicológico, mas com o tempo se recuperou do trauma e continuou a viver sua vida rodeada de seu marido, amigos e familiares que a amavam. Paulo, por sua vez, foi condenado a passar o resto da vida em uma prisão de segurança máxima, longe de tudo e de todos que conhecia. E assim, aquela pobre mulher que foi enterrada viva aprendeu a seguir em frente, buscando sempre viver cada dia como se fosse o último. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que tá aparecendo aqui na sua tela vai te surpreender também. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até a nossa próxima história emocionante.